Bem, meus irmãos, nós vamos para mais uma aula, então, na nossa confissão belga. Eu quero fazer a primeira leitura do artigo 27 da nossa confissão. Artigo 27 da confissão belga. Hoje vamos para um assunto muito importante, um assunto que eu gosto muito de abordar, porque está envolvido em muita ignorância, na verdade, e é tão bom podemos refletir bem sobre esse assunto, né? Artigo 27 diz bem assim: a Igreja Cristã, Católica ou Universal. Cremos e professamos uma única Igreja Católica ou Universal, que é a Santa Congregação e Assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, que aguardam a sua total salvação em Jesus Cristo, são lavados por seu sangue e são santificados e selados pelo Espírito Santo. Essa igreja existe desde o princípio do mundo e existirá até o final, pois Cristo é Rei eterno que não pode ficar sem súditos. Essa santa igreja é preservada por Deus contra o furor do mundo inteiro, mesmo que por um tempo pareça, aos olhos do homem, muito pequena e quase extinta. Assim, durante o perigoso reino de Acabe, o Senhor preservou para si 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos a Baal. Além disso, essa santa igreja não está confinada nem limitada a um lugar em particular, nem a pessoas específicas, mas está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro. Contudo, está integrada e unida de coração e vontade, em um único e mesmo Espírito, pelo poder da fé. Eu realmente amo muito esse artigo porque nos traz muita clareza sobre o que a Igreja de Cristo é. Eu vou ler ainda alguns textos da Palavra de Deus. Eu vou ler logo uma porção de textos, não é? Uma quantidade boa de textos para então começar a exposição, certo? O primeiro texto é um texto que eu já estou pregando, na verdade, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 a 3, não é? Foi a primeira pregação nas exposições da carta aos Coríntios, não é? E os versos 1 a 3, eles são muito importantes para falar sobre a catolicidade da igreja, ou o que é a Igreja de Cristo em termos, não é, de universal, católica nesse sentido, né? Diz bem assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, claramente Paulo vai realmente colocar todas as comunidades existentes naquele período, não é, que estavam espalhadas pelo mundo conhecido, como sendo o mesmo povo de Deus, porque é Senhor deles e nosso. Não é? Até aqui tudo já é suficiente. Efésios 4 também nos fala sobre essa única igreja que tem uma única fé, não é? Uma única verdade. Ele diz bem assim, Efésios 4, verso 4 em diante. Verso 3 em diante. Opa! Verso 4 em diante. Bom, diz bem assim: há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Até aqui. Ainda podemos observar o texto de Romanos, capítulo 10, do 10 ao 12, que diz bem assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Ainda o texto de Efésios, capítulo 2, verso 14 e 15. Mas do verso 11 em diante nós podemos aprender justamente esse assunto, mas eu vou limitar apenas no verso 14 e 15, que diz bem assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Verso 16 também. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E ainda um último texto,
Apocalipse capítulo 7, verso 9, que diz bem assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Não é? Esse dia onde toda a igreja, estará completamente e perfeitamente reunida quando Cristo nos levar para o seu reino, será o dia onde nós conheceremos, não é, em perfeição aquilo que cantamos no Salmo 47. Ó povos, batei palmas ao Senhor. É o que o texto está dizendo aqui. Todos eles estarão reunidos, nós estaremos reunidos, toda a igreja, não é? Não haverá mais nenhuma separação literal nesse sentido, seremos todos reunidos em um mesmo lugar, não é? Vivendo em comunhão eterna e poderemos nos alegrar no Senhor. Esses textos são suficientes, então, para começarmos o nosso estudo sobre o artigo 27, meus irmãos, que é a igreja cristã, católica ou universal. Eu quero iniciar, então, nessa primeira parte do estudo, que vai falar sobre o assunto do artigo 27. Este é o primeiro de alguns artigos sobre a igreja. Há muitas opiniões sobre o assunto, então, por que eu falei que é tão importante o assunto e por que às vezes tem tanta controvérsia? Porque há muitos que têm uma visão completamente diferente do que é a igreja. E, na verdade, irmãos, compreender o que as coisas são, o que nós fazemos, é algo essencial para realmente podermos, de consciência limpa, livre, servirmos a Deus. Se não há consciência do que é a igreja, do que nós praticamos na igreja, logo todo tipo de culto, não é, ou ato de adoração que as pessoas prestam a Deus, não é algo realmente feito por fé, porque não há consciência. Então é importante que haja compreensão. Então há muitas opiniões sobre o assunto. E as opiniões sobre o que é a igreja certamente trazem consequências ruins, muitas vezes, a toda a teologia desenvolvida em algumas comunidades. Por isso é tão importante para nós sabermos o que isso significa. Mas a igreja, neste artigo, não quer dar a sua própria opinião, porque ela crê no que a Escritura diz sobre a igreja e quer repetir o ensino da Escritura. Por isso nós dizemos na confissão belga, cremos e confessamos. Em primeiro lugar, confessa-se sobre a igreja que há uma só, que portanto é católica ou universal. A palavra católica significa justamente universal. A igreja são todos os verdadeiros crentes, assim como Cristo os reúne. Então, quando nós pensamos no que é a igreja, temos que compreender que há apenas uma igreja. Isso é muito importante. A falta de compreensão de alguns cristãos, não é? Leva ao pensamento de que é normal essa proliferação infinita de comunidades. Nós sabemos que, em alguma medida, é saudável. Nós sabemos que há muitas comunidades, até históricas, que estão realmente batalhando, expondo as Escrituras e defendendo os seus pontos, não é? Defendendo as suas doutrinas nesse sentido, a sua compreensão da Escritura. Mas nós sabemos também que quando nós olhamos para a grande proliferação de comunidades no mundo, não é? Diga-se evangélicas, não é? Protestantes, nós não podemos dizer que isso em si representa catolicidade da igreja. Inclusive, as motivações para as separações muitas vezes são mesquinhas, egoístas, estão envolvidas muito mais com problemas pessoais, com discordâncias tolas, não é? E vaidosas, do que com a doutrina verdadeira. Então é por isso que é comum você perceber que comunidades que confessam a mesma verdade e as mesmas doutrinas às vezes, não é, se separam para fundar comunidades iguais. Isso é estranho, não é? Imagine então o que é, por exemplo, nós somos cristãos reformados. Então imagine que Deus nos livre disso, acontece um racha na comunidade e os irmãos resolvem começar um novo trabalho. Isso já é completamente fora do nosso padrão. Nós não compreendemos que deve ser assim as coisas, mas imagine que isso aconteça. E então esses irmãos saem e querem formar uma outra comunidade reformada, com as mesmas doutrinas, com tudo que é praticado. Ora, se é a mesma doutrina, se é uma igreja reformada, para que se separar? Isso não tem o menor sentido. Então ainda já aprendemos, né, irmãos, que muitas vezes as pessoas não compreendem que a igreja de Cristo é uma só. Cristo não fundou duas igrejas. Deus não tem dois povos, não é? Mas todos os povos chamados, não é? No texto de Apocalipse que nós lemos, são o povo de Deus. Essa é a realidade. É um Senhor para todos. Então Deus tem uma única igreja, um único povo. A igreja são então todos os verdadeiros crentes, assim como Cristo os reúne. De Cristo eles esperam então toda a sua salvação.
e não mais têm dívidas, porque são lavados pelo sangue dele, santificados e selados pelo Espírito Santo. Então esse povo peculiar no mundo que nós chamamos de igreja, a qual fazemos parte, é um povo que não está olhando para o Senhor Jesus Cristo como sendo talvez uma oportunidade de salvação, mas são aqueles que realmente olham para Cristo e enxergam nele o verdadeiro Salvador e, portanto, esperam nele toda a sua salvação. Não confiam em suas obras, não é? Mas é tão comum que as pessoas se entendam hoje como igreja mesmo negando verdades tão essenciais do Evangelho, não é? E uma delas é justamente a salvação vem do Senhor. Então, o povo de Deus, a sua igreja, espera toda a sua salvação de Jesus Cristo, nunca de si mesmo, nunca da obra humana, do esforço humano. E esse povo é um povo santificado e selado pelo Espírito Santo. Esta igreja, então, não é, que é o único povo de Deus, ela não passou a existir a partir da pregação, não é, dos apóstolos. Isso é muito importante para nós. Não é? Geralmente, por exemplo, tanto a igreja romana como também a maioria das comunidades evangélicas hoje tratam a igreja cristã como sendo, na verdade, um outro povo de Deus, ou a igreja de Cristo, e separa isso de Israel, por exemplo. E então trata o início da igreja, ou a origem da igreja, com os apóstolos, na ordem de Cristo. E esse pensamento, por mais que pareça para alguns coerente, é errado. Porque a igreja de Cristo não passou a existir a partir da pregação apostólica. A igreja, ela existe desde o começo do mundo. É isso que nós confessamos na confissão belga. A igreja existe desde o começo do mundo, não é? E ela certamente existirá até o fim do mundo. Porque Cristo, ele não é um rei temporal. Ele não é um rei que morre e permanece morto. Ele, na verdade, é um rei eterno. E, portanto, como rei eterno, como Senhor eterno, ele sempre terá súditos. E os membros da igreja, os membros do seu corpo, são seus súditos, não é? Porque ele é o nosso rei. Às vezes, a igreja parece, então, desaparecida por causa do furor do mundo inteiro. É engraçado, quer dizer, é interessante, na verdade, como nossa confissão usa o exemplo de Elias. No período de Elias, não é? Ele faz citação a esse tempo, quando Elias, como profeta, estava na caverna, depressivo, não é? Entre aspas, querendo morrer, porque ele achava que realmente todo o povo de Israel, ou todo o povo de Deus havia se corrompido, e então Deus fala àquele profeta dizendo, olha, ainda há 7.000 israelitas que não se dobraram a Baal. Ou seja, aparentemente para Elias, toda a igreja estava corrompida. Todo o povo de Deus havia se corrompido, ou seja, todos sucumbiram à idolatria. E então ele era, nesse sentido, o único fiel. E, portanto, como estava sozinho, né, o último dos moicanos, ou o último dos fiéis, né, para fazer essa referência, então talvez seria melhor morrer. O Senhor então diz a ele que 7.000 estavam firmes. Comparado com o número total, não é, pensando em numeração, aparentemente, então, a igreja tinha se corrompido como um todo. Mas o Senhor mostrou a Elias que ele preserva os dele. E por isso mesmo, não é, havia 7.000 fiéis que não amaram a idolatria, mas honraram a Deus. Então, por isso nós confessamos que às vezes parece que a igreja está desaparecida ou é pequena demais. Mas a verdade, irmãos, é que Deus preserva o seu povo. Essa igreja não está, então, fixada ou limitada em certo lugar. Isso para nós é importante, porque nós sabemos muito bem que, por exemplo, os romanistas, o que eles dizem? Que a igreja, a qual ele chama, a instituição a qual ele chama de católica, apostólica e romana, é a única igreja verdadeira. É a igreja de Cristo. É a igreja que Cristo deixou na terra, não é? É isso que eles pensam muitas vezes. Porém, essa instituição, que se chama de Igreja Católica Apostólica Romana, ela está fixada em um lugar, embora haja, então, as suas filiais, não é? As suas comunidades espalhadas também pelo mundo, mas ainda assim ela tem uma sede mundial, que é no Vaticano, não é? Ou seja, ela está fixada em um lugar. Nós também confessamos que essa igreja não está ligada a um prédio, ligada a pessoas nesse sentido. Ela não está centrada em homens, em líderes, como o Papa, como os bispos, não é? Ou como os pastores de hoje. A igreja não está ligada nesse sentido, não está limitada a isso. E justamente esse pensamento que eles trazem é uma corrupção do sentido da catolicidade da igreja. Ou seja, quando nós pensamos em uma só igreja, devemos compreender que a igreja de Cristo só tem Ele como rei,
como o grande líder, como o grande pastor, e não nós. Isso é muito importante então. Por isso a igreja não está fixa em um local. Ela não pertence a alguém aqui, não é? E isso para nós é realmente muito importante mesmo. Porque já mostra que a instituição que se coloca como sendo a verdadeira, na verdade, está se portando com falsidade e enganando muitas pessoas. Porque eles não são aquilo que dizem que são, infelizmente, não é? É o que eles fazem, então, às vezes enganando as pessoas, e muitos não têm consciência disso. Mas a Igreja de Cristo está espalhada pelo mundo, não é? Dispersa pelo mundo inteiro. É isso que nós defendemos, então. Mas, mesmo então, espalhada pelo mundo inteiro, e é um detalhe importante, ela é uma comunidade unida no mesmo Espírito pelo poder da fé. Nós vamos desenvolver isso um pouco mais à frente no estudo, porque isso realmente é muito importante. Justamente porque algumas pessoas vão dizer bem assim: eu sou cristão sem igreja. O que importa é que eu creio na palavra de Deus. O que importa é que eu creio em Jesus Cristo. Há alguns até desigrejados que se dizem até reformados, né? Isso é até engraçado, mas há alguns desigrejados que se dizem reformados. Eu confesso as doutrinas reformadas históricas, mas eu não quero estar em nenhuma comunidade. E isso está se tornando cada vez mais comum, não é? Pessoas que se dizem cristãs, mas abandonam a comunhão. E vamos aprender que não é isso que significa ser igreja. O ponto 2 então da nossa lição: cremos e confessamos uma igreja, não é? Uma igreja. Nada parece mais simples do que ter uma opinião sobre a igreja. Todo mundo pode vê-la, pois ela não tem nada a esconder, não é? Com isso a gente quer dizer o seguinte, que a igreja é visível. As pessoas estão vendo o que acontece, certo? Todo mundo pode assistir aos cultos da igreja, porque ela quer alcançar todos os homens com a mensagem da Bíblia. Por isso parece fácil dizer o que é a igreja. Então, porque as pessoas veem comunidades cristãs se reunindo, elas acham que entendem o que a igreja é. Eu estou vendo comunidades. Então eles se reúnem, eles cultuam, eles cantam, eles ouvem a pregação, não é? Isso é a igreja. Elas não estão entendendo, elas estão vendo aquilo que é mais externo, mas não podem compreender, não é, a verdade sobre o que é a igreja. Contudo, alguém que tenha todas as informações sobre a igreja, mas tente analisá-la com seus olhos humanos e seu entendimento humano, não pode dizer o que realmente a igreja é. Uma observação importante. E é o que muitos têm feito hoje, então. Eles julgam a igreja pelas igrejas locais. É uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção, às vezes, porque quando estamos com algum problema em comunidades locais, com as nossas comunidades mesmo, não é? Podemos facilmente não pensar muito bem nossas palavras e acusarmos a igreja de Cristo. As frases comuns que nós ouvimos aí das pessoas na internet às vezes é que a igreja é corrompida, que a igreja é corrupta. Ora, ou a palavra do Senhor, ou Cristo nosso Senhor está certo, ou essas pessoas. Porque veja, elas estão dizendo que a igreja é corrupta, acusando a igreja. Mas Cristo chama a sua igreja de santa. E agora? Ele disse que ele lavou essa igreja por seu sangue. Então como é que nós podemos dizer que a igreja de Cristo ela é corrupta? Que ela não é santa como o Senhor a chama? É justamente porque as pessoas olham para as comunidades locais e acusam injustamente a igreja de Cristo, quando deveríamos entender que a igreja de Cristo ela não é a comunidade local, como os católicos romanos pensam, mas ela se manifesta na comunidade local. E isso é uma diferença realmente muito, muito grande, irmãos. Por isso, muitos desses que estão rejeitando a igreja, as igrejas locais, não é, as acusando, estão, na verdade, atacando a igreja que Cristo ama, ou seja, a sua igreja. Pois o essencial, o característico da igreja não é visível ao olho humano, nem disponível ao entendimento humano. O essencial da igreja é que o Filho de Deus a reúne e que Ele é o seu Rei. Então vem um detalhe importante para nós. Quando nós olhamos e julgamos apenas por aquilo que vemos, e é assim que o mundo faz, ele imagina, quem é que está reunindo essas pessoas? É o pastor, ou a liderança dessa igreja, que está dizendo, domingo tem culto, então venham, não é? Só que isso é um olhar humano e que traz, na verdade, uma fragilidade para julgar. Porque quando o povo de Deus se reúne para adorar a Deus, não é porque o pastor ou a liderança está chamando, mas porque o rei da igreja, ou seja, o Senhor Jesus Cristo está chamando.
Agora, quem pode ver o Senhor Jesus Cristo aqui? Literalmente, com os olhos? Ninguém. E, portanto, as pessoas, quando olham para a comunidade, não podem entender aquilo que é essencial na vida da igreja. E por isso, então, julgam de maneira errada. Então, o essencial é que o próprio Filho de Deus reúne, porque Ele é o Rei. E isso não é visível, não é? Nem demonstrável, nem controlável. Essa é a grande realidade. E isso sabemos somente pela palavra de Deus. Então, a igreja, a reunião, a comunhão, tudo isso envolve fé. Para aqueles que realmente foram alcançados pelo Evangelho, eles podem olhar para a igreja, a única igreja do Senhor Jesus Cristo, e enxergar esse reino. Mas aqueles que não foram iluminados pelo Senhor, que não compreendem a palavra de Deus, eles não podem enxergar a glória desse reino. Eles não podem reconhecer Cristo como Senhor e não podem entender o que se passa na igreja. O porquê que nós cantamos, o porquê que nós oramos, o porquê nos reunimos, o porquê que isso para nós é algo tão sério. As pessoas estão acostumadas a obedecer àqueles que elas conseguem ver, certo? Então, se o patrão diz, eu vou obedecer. Por quê? Porque eu vejo meu patrão. Se os pais dizem, eu vou obedecer. Por quê? Porque eu vejo meus pais. Qualquer tipo de liderança. Mas quando fala de Deus, de Cristo, porque eu não vejo, por que obedecê-lo? Então não entendem por que nós nos reunimos, não é? Nos reunimos por causa da fé no Senhor. Então sabemos pela palavra de Deus, não é? E sabemos disso exclusivamente porque o Senhor, por meio de sua palavra, nos revela essa verdade, nos ensina, ou seja, sem a palavra de Deus e sem fé verdadeira, não podemos saber o que a igreja é. Nunca um ímpio, e quando eu falo ímpio, é religioso e supostamente não religioso, nunca um ímpio, nunca um suposto cristão, aqueles que estão afastados da igreja, podem dizer o que a igreja é, porque eles não entendem. Eles não entendem, eles não são, eles não vivem. Essa é a realidade, eles não creem. É por isso que o artigo 27 começa com as palavras: cremos e confessamos uma só igreja, tal como nós confessamos no Credo Niceno, não é? Que nós cremos em uma igreja, que ela é única, não é? Ela é santa, católica e apostólica. O terceiro ponto de nossa lição, irmãos, diz bem assim: uma só igreja católica ou universal. A confissão de fé, inclusive o artigo 27, data da época do século XVI, em que os fiéis estiveram diante do colosso da Igreja Católica Romana, que com muita veemência afirmava que somente ela era a verdadeira Igreja de Cristo. Então esse sempre foi um ponto de debate, e já naquele período, tenta imaginar o que significava. Se a Europa ela se desenvolveu com esse entendimento, né? Porque em Roma, a igreja que estava ali em Roma, ela cresceu muito. E nesse crescimento numérico, não é? Houve muita absorção da cultura, muitos dogmas foram criados e foi se corrompendo. Aquela igreja que um dia fora fiel, fundada por um apóstolo, acabou se corrompendo. Isso é fato, mas a Europa se desenvolveu e as pessoas em séculos, o que elas viram o tempo todo? Uma igreja chamada católica, apostólica, romana. Tentem imaginar o que era para aquelas pessoas no século XVI olharem para comunidades cristãs, comunidades reformadas, dizendo: ora, eles não são a igreja verdadeira como eles dizem. Não é? Imagina o peso que era no coração daquelas pessoas. Entender isso. Alguns acabam, como naquele período, hoje também, se orgulhando e dizendo, eu já ouvi sacerdotes católicos romanos dizendo, o colosso, não é? A igreja é um colosso de história, é um colosso. Então, olhando para, sendo uma religião milenar, uma instituição milenar, eles querem se apegar a justamente isso. A nossa tradição fala por si só. A nossa tradição, a nossa construção histórica, o colosso que é de cultura, de riqueza, que somos nós, já tem tudo, não é? Já fala tudo, não temos que responder mais a ninguém. E muitos acabam se sentindo pressionados por isso. Inclusive, há um detalhe importante para ser citado aqui, irmãos, que existe uma certa guinada, não é? O normal, o comum que nós aprendemos na nossa cultura é perceber, lá desde o século XVI, que pessoas que muitas vezes foram criadas em um contexto romanista, não é? Ao conhecer melhor a Escritura Sagrada, ao poder ler a palavra de Deus, acabaram migrando para igrejas evangélicas.
Mas hoje o que acontece é o seguinte, as pessoas, esses evangélicos, esses protestantes, estão tão sem referência, vivendo em tanto relativismo teológico, né, e denominacional, que quando olham para as suas comunidades não veem nenhuma estrutura histórica. Veem comunidades falhas, sem tradição, sem absolutamente nenhuma identidade, como se a Igreja de Cristo começasse hoje. Não é? E então, quando olham para a Igreja Católica Romana, eles ficam impressionados com esse colosso de história e de cultura. E muitos têm, então, retornado, não é? E passado por um certo tipo de conversão, voltando para a Igreja Católica Romana. Então é muito importante compreender que já naquela época havia esse peso, porque eles sempre se chamaram assim, não é? De a única igreja verdadeira. Porém, irmãos, temos que compreender justamente aquilo que observamos no início, não é? Na introdução dessa mensagem, dessa lição, que na verdade Cristo só tem uma igreja, e quando começou aqueles debates, não era para criar novas igrejas. Nós reformados, nós não compreendemos que os católicos romanos são uma igreja e nós somos uma outra igreja. Para nós, do mesmo jeito, como a Escritura nos ensina, há uma só igreja, um só povo de Deus. E nós nos chamamos reformados porque justamente nós somos aquela igreja que outrora chamava-se Católica Apostólica Romana, que ainda hoje se chama, mas que nos reformamos, que fomos reformados pela graça de Deus. É isso que queremos dizer com o nome reformado também. Não é? É por isso. Então, não há 2 ou 3 igrejas. Não é? E isso significa que não havia também, não é de nenhuma maneira, outras formas de serem salvos. Se há 2 igrejas, então há 2 maneiras de serem salvos, das pessoas serem salvas. É válido, então, que... Veja, é como se fosse assim, como se fosse um mercado e a salvação fosse um tipo de produto que você vende. Veja, aqui você é salvo pelas obras. Aqui você é salvo pela graça. Será que essas 2 coisas são verdades? Não é? Como assim aqui você é salvo pelas obras e aqui você é salvo pela graça? Não é? Cristo não tem 2 igrejas. E, portanto, não há 2 verdades, não há 2 evangelhos. Isso é muito importante para nós. Não é? Não existe a maneira, então, romanista como sendo uma verdade e a maneira reformada como sendo outra verdade. Há uma só verdade. E o que todos nós estamos tentando fazer é defendê-la, é explicá-la, é realmente assumir a fé nessa verdade revelada na palavra de Deus. Não é? Então, temos que realmente compreender, justamente para que não haja essa separação. Isso é importante por quê? Porque observe que hoje, irmãos, já pensando no meio evangélico, os irmãos já sabem muito bem dos debates que existem sobre salvação. Não é? Então, salvação deveria ser um assunto amado, por causa da esperança que nós ouvimos do Senhor, mas por muitos é um assunto odiado, porque é um assunto que gera polêmica. Não deveria gerar. Por quê? Porque não é óbvio que Cristo é o Salvador e que Ele salva de fato, mas algumas pessoas insistem e são teimosas em rejeitar uma salvação perfeita realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o resultado? Como é que fica isso? Do mesmo jeito que havia tal confusão no início da reforma, por alguns que não estavam entendendo muito bem o princípio, o significado, também existe hoje. Então, os arminianos, numa igreja arminiana, você é salvo pelas obras, mas a fé. Há uma cooperação, a sinergia, mas numa igreja reformada você é salvo só pela fé. Então é melhor ser reformado, é mais fácil, né? Dá menos trabalho. Aqui eu tenho que me esforçar para ser salvo, aqui não, eu só creio e sou salvo. Então, veja como que parece uma disputa de marketing, de empresas, de um produto vendido. Isso é tolice. Só existe uma verdade, não é? Não há 2 verdades acerca do Evangelho, apenas uma, e Cristo é o Salvador. Né? Como Efésios 4:4 nós lemos, antes de começar a exposição, não é? Nós vemos justamente isso, que é uma só esperança da vossa vocação. Uma só esperança da vossa vocação. Qual é a esperança de nossa vocação? O que nós esperamos? Qual é a nossa vocação? Sermos membros de Cristo, sermos santos. E qual é a nossa esperança como membros de Cristo, como igreja? A salvação. Não há outra esperança. Entende? Paulo é claro com relação a isso. E ele diz, há um só batismo, há um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, não é? Com base nessas palavras da Escritura, confessamos então que há uma só igreja,
que é católica e universal, certo? Então, os romanistas, eu sempre os chamo de romanistas, não me entendam mal, não é uma forma de desrespeito, eu sempre chamo de romanistas, por quê? Porque o termo não cabe a eles. Por mais que eles digam, mas nós temos esse nome desde o início, olha, por mais que esse nome seja antigo, ainda assim ele está sendo muito mal empregado. Porque um nome tão glorioso, que expressa, nesse sentido, o povo de Deus, foi limitado e colocado dentro de um vasilhame, colocado dentro de um recipiente, foi preso ali, para dizer bem assim, católico somos nós. Como assim? Se você pega e esconde o catolicismo na sua instituição, nesse sentido, então, você está corrompendo o significado dessa palavra. Então, isso é realmente algo que devemos refletir. O quarto ponto, irmãos, diz bem assim, o que é, então, a Igreja Universal? Após ter confessado que há uma só igreja, o artigo 27 também diz o que é a igreja. Mas a igreja, no artigo 27, não mostra uma foto de si mesma. Não é para mostrar uma imagem, uma foto. O que é a igreja? Está aqui a foto dela para saber o que é. Não é assim. Não é? Ela não diz, nós somos igreja. E quem nos observar bem, não é, sabe o que a igreja é. Não é exatamente isso que os romanistas fazem. A Igreja de Cristo ela não faz isso. Olha aqui a nossa foto. A prova que nós somos a igreja. Entende? Olha aqui, ó. Inácio de Antioquia. Tá vendo? Tá vendo? Nós somos igreja. Não é assim que a Igreja de Cristo faz. Ela não precisa desse tipo de coisa. É a fé que nos identifica. É a nossa convicção no Senhor, na palavra do Senhor, não é? Que nos identifica e não aquilo que nós estamos dizendo ou tentando mostrar para as pessoas, não é? E isso de fato é importante. Porém, isto não significa que os confessores deste artigo não ousaram dizer que pertenciam à verdadeira igreja. Já disseram no artigo 9 que a verdadeira igreja sempre tem mantido esta doutrina da Trindade desde os dias dos apóstolos até hoje. Então, uma das coisas que nós colocamos como sendo algo caríssimo é, como base, uma igreja é trinitária. Uma igreja verdadeira é trinitária. Falando assim, claramente se consideraram a si mesmo a verdadeira igreja. Mas para saber o que é a igreja e o que deve ser a igreja, ela não se refere a si mesma, mas à palavra de Deus. Então, quando nós queremos falar para as pessoas o que é a igreja, o que devemos fazer? Como os romanistas, dizer bem assim, veja, nós somos a igreja. Por quê? Porque Inácio de Antioquia foi o sucessor de São Pedro. Nós somos a igreja, porque houve uma sucessão apostólica, uma forção de barra histórica muito grande, né? Mas nós somos por causa disso, porque há uma ordenação desde o primeiro século, desde a guerra primitiva até aqui. Nós não fazemos isso. O que nós falamos para as pessoas para dizer que nós somos de fato membros da verdadeira igreja de Cristo? Nós mostramos às pessoas a palavra de Deus. Nós dizemos, olhem para a palavra do Senhor, leiam, estudem a palavra do Senhor. A Escritura é decisiva sobre o que é ou não a igreja. Então, quando nós falamos a Escritura, o que nós queremos dizer com isso? Que Deus, o próprio Deus, é quem diz o que a igreja é, e não nós. Logo, a definição não é nossa. É o Senhor quem diz o que a igreja dele é. Ele chamou o seu povo, e é Ele quem determina o que esse povo é. Entende? E não nós. Então, as tentativas históricas romanistas, até hoje, são tentativas deles apresentarem a si mesmos como sendo a própria prova. Enquanto nós vamos olhar para a Escritura e perguntar ao próprio Senhor que a revelou por essa palavra o que a igreja é. Então, a única maneira de um cristão saber se ele está numa igreja verdadeira não é perguntando aos líderes da instituição sobre a sua própria história, mas perguntando a Deus em sua palavra, ou seja, indo até a Escritura. É a única maneira. Entende? A única maneira. A tradição, nesse sentido, não nos ajuda, não é? Nós precisamos primeiro, ou seja, antes da tradição, nós precisamos da palavra de Deus, porque ela é infalível. Não é? Ela é infalível. A Bíblia diz com autoridade o que é a igreja. E o que ela diz, nós confessamos. Para algumas pessoas, então, o que nós fazemos, como cristãos reformados, parece uma coisa muito crua, porque nós realmente queremos confessar aquilo que a Escritura diz, e não tentar, de alguma maneira, forjar alguma coisa, forçar o entendimento. Nós não precisamos disso, não é necessário. A Escritura vai nos dizer aquilo que é necessário.
Simplesmente isso, certo? Então, a Bíblia diz com autoridade o que é a igreja. E o que ela diz, nós confessamos. O que é a igreja, então? Ela é uma santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo, lavados pelo sangue dele, santificados e selados pelo Espírito Santo. Isso realmente é algo importante para a nossa reflexão, irmãos, e eu quero, então, partir para essa conclusão, não é? Nesses pontos para pensar, que são os seguintes, que diz bem assim: quem faz parte da igreja? Pergunta importante: quem faz parte da igreja? Os verdadeiros crentes em Cristo, que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo, certo? O artigo 16 a 26 da confissão amplamente falaram dessa salvação em Jesus Cristo. Aqui se confessa que aqueles que aceitam esta doutrina pertencem à igreja. Então veja, pertencer à igreja de Cristo não é uma questão emocional apenas. É claro que tem a ver com, assim, há emoção nisso também, mas veja, não é isso que nos torna membros da igreja de Cristo, a sensação de que eu sou. Porque isso não é fé, sua sensação. Às vezes você tem a sensação de que você pertence a alguma coisa maior. Isso vale, cara, quem faz parte de um grupo, um cara que joga num time de futebol, por exemplo, um cara que pode bater uma bolinha, um racha com uns colegas não é conhecidos, que gostam do esporte. Essas pessoas, elas se sentem acolhidas, se sentem bem. Faz sentido para elas aquelas coisas que elas praticam. Não é assim que acontece? Pois bem, isso não é o suficiente. As nossas sensações não determinam essas coisas, certo? Portanto, há uma forte relação entre os artigos sobre a igreja, a partir do artigo 27, e os artigos sobre a obra de Cristo. E isto é claro porque a igreja é o fruto da obra de Cristo. Deus comprou a igreja com o sangue de Cristo. Atos 20, verso 28. Não é? Quem pertence à igreja, então? Respondendo, aqueles que foram comprados por Jesus Cristo. E aí cabe a pergunta, você que acompanha a aula, quem está aqui presente, quem está pelo YouTube, você foi comprado por Cristo? O sangue de Cristo foi derramado por você, de verdade, né? Por isso a igreja não pode ser tolerante para com aqueles que se desviam dessa doutrina. Algumas pessoas acham que doutrina é questão de mera opinião, de filosofia, né? Inclusive, algumas pessoas algumas comunidades que não disciplinam seus membros por causa de doutrina. Disciplina por causa de outras coisas, de problemas morais, né? Adultério, fornicação, esse tipo de coisa. Um mau comportamento na sociedade, para algumas comunidades, é suficiente para exortar a pessoa e até disciplinar afastando ela da ceia. Mas muitos não ousam disciplinar e afastar da mesa do Senhor pessoas por causa de doutrina. Veja, se estamos aqui por fé, essa fé é em um conteúdo, não é? Ela não é um sentimento. Nós cremos em alguma coisa, ok? Então, se eu creio justamente no que o Senhor revelou, ou seja, na sua palavra, na doutrina, na sã doutrina. Se eu nego essa sã doutrina, que comunhão eu tenho com a igreja? Nenhuma. Logo, eu não tenho condições de estar reunido com o povo de Deus como membro do corpo de Cristo, porque eu estou rejeitando a sã doutrina, não é? Assim, ela destruiria um fundamento em que se apoia e envenenaria sua fonte de vida, que é a palavra de Deus, não é? Esse é o fato, irmãos. Então, pelo contrário, ela deve ser proteção contra todo vento de doutrina. Pensamos então em quem faz parte da igreja, temos que pensar, não é, em fé, em confissão dessa fé, em assumir o compromisso com a fé ensinada na palavra de Deus. Os verdadeiros crentes também são chamados santificados, ou seja, eles não pertencem mais ao mundo, não é? Ou seja, quem são os membros da igreja? Aqueles que foram santificados pelo Senhor. Isso significa dizer aqueles que foram separados do mundo, não é? Afastados do mundo pelo Senhor para viverem em comunidade. Se não há separação do mundo, não há santificação. Por isso que não tem sentido já, de início, alguém dizer que é santificado ou membro da igreja, do corpo de Cristo, sem estar congregando. Porque literalmente isso é um afastamento do mundo. Ora, veja, o que as pessoas fazem no domingo? Elas vão à praia,
elas vão fazer o que elas quiserem, não é? Mas aquele que realmente crê no Senhor, como membro da Igreja de Cristo, ele não faz isso. Ele abre mão daquilo que o mundo tem feito para se reunir com o povo de Deus. Ele se separa do mundo. É uma expressão simples, é claro, não se refere somente a isso, porque se separar refere-se a você realmente abandonar a cultura mundana, a cultura corrompida, a cultura pecaminosa, a imoralidade, não é? A desobediência aos mandamentos, para você realmente se submeter ao senhorio de Cristo. Isso é a santificação. Ele não separa do mundo, ele não separou para isso. Ou seja, eles não pertencem mais ao mundo. Quem pertence à Igreja de Cristo? Aqueles que têm justamente essa consciência de que foram santificados pelo Senhor. Ou seja, nós não pertencemos mais ao mundo. Essa é a consciência daquele que realmente pertence a Cristo. E eles são selados pelo Espírito Santo. O que está selado fica fora do alcance de estranhos. Assim também o Espírito Santo selou todos os que esperam toda a sua salvação de Jesus Cristo, de tal maneira que eles ficam fora do alcance de poderes estranhos. Aquele que espera tudo de Cristo está sendo protegido por Ele e pelo Espírito Santo. Esse é o fato, então, sobre quem faz parte da igreja. Então, observemos mais uma questão importante. Precisamos prestar atenção especial às palavras do artigo 27, quando diz, e isso é importante demais, irmãos, congregação e assembleia. Essa igreja, que é universal ou católica, é uma congregação e assembleia de todos os santos, todos os crentes, não é? Pois a igreja é a congregação dos verdadeiros crentes, ou seja, entende? Está se falando de se reunir, é a congregação do povo de Deus. A palavra grega que encontramos no Novo Testamento para indicar a igreja, comunidade cristã, é a palavra eclesia, não é? Originalmente, esta palavra tinha o sentido de uma assembleia pública de cidadãos gregos. Então veja, a palavra, ela não é uma palavra inventada para dar um nome a nós. Quando o Cristo falou sobre a igreja, ele usou um termo grego conhecido, que se referia justamente a uma assembleia pública de gregos. E ele então usou esse termo comum, não é, que expressava muito bem o que era esse ajuntamento de um povo, de um grupo, para se referir à sua igreja, ao seu povo. Entende? Ou seja, essencialmente, a própria palavra igreja, não é, refere-se ao ajuntamento, à congregação do povo de Deus, à assembleia do povo de Deus. Como é que alguém pode, afastado da igreja, não é, local, visível, dizer que ainda faz parte da igreja de Cristo? Se a igreja em si, essencialmente, é a congregação do povo de Deus. Como é que eu não estou congregado e sou parte da igreja? Como é que eu não me reúno, não é, em torno da palavra de Deus, junto com irmãos, e ainda sou parte da igreja? Ou seja, é mais uma contradição de termos, quando alguém diz, eu sou cristão, eu sou membro do corpo de Cristo, e você pergunta, é mesmo? Que bom, que bênção. Qual é a igreja que o irmão congrega? Não, eu não vou para a igreja nenhuma não, porque para mim, igreja, sabe, tem muita corrupção, tem muita coisinha ali que eu não concordo, então, irmão, você não é igreja. Você não faz parte da igreja, na verdade. Você não faz parte do povo de Deus, você não é membro do corpo de Cristo. Porque os membros do corpo de Cristo se reúnem, eles não se separam. Eles se congregam, eles não se afastam, não é? Isso é o significado, então, da igreja. E também que estas pessoas, não é, eram uma unidade. Então, a referência é falar sobre uma unidade. Pessoas que estão unidos com um propósito só. Milhares de pessoas que assistem a um jogo de futebol no estádio não são uma congregação. Quando você olha para um estádio lotado, não é? Lotado. Todo mundo fazendo os gritos de guerra da torcida, não é? Se levantando, fazendo aquelas ondas, todo mundo cantando uma coisa só. Eles não estão congregados. Não há comunhão ali. Entende? Eles só estão juntos fisicamente para comemorar alguma coisa, para se entreter juntos, mas eles não estão congregados. Ou seja, a igreja é mais do que uma turma de pessoas. A igreja de Cristo não é uma turminha de pessoas. Ela é muito mais do que isso, como figura do rebanho com o seu pastor, não é? Muito bem explicado aqui em João capítulo 10. Portanto,
O artigo 27 caracteriza a igreja como uma congregação, uma assembleia, uma unidade, uma comunhão, um corpo, um rebanho, que tem um único pastor. Contudo, essa congregação ou assembleia tem algo ainda mais especial, pois o artigo 27 não se refere à igreja, à comunidade, não é, que a cada domingo, num determinado lugar, se reúne num certo prédio e cujos membros convivem uns com os outros de maneira cordial, mostrando muita unidade. Trata-se aqui da igreja que está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro. Consequentemente, irmãos, nem todas as pessoas que fazem parte desta igreja se conhecem umas às outras, não é? Então, nós somos da mesma igreja, na realidade, a única igreja de Cristo, mas eu não conheço muito desses irmãos, certo? Pelas grandes distâncias e diferenças de línguas, de cultura, às vezes vivem escondidos, não é? Muitos estão assim, escondidos, e nem sabem que existem muitos outros cristãos espalhados pelo mundo. Não foi o caso de Elias, né? Estamos no caso de Elias no começo. O que Elias pensava? Que não havia mais fiéis, que ele estava sozinho. Mas o que há de consolo sobre o significado da igreja é que nós podemos ter a consciência de que não estamos sozinhos. Deus tem um povo que está disperso pelo mundo, espalhado, que confessam o mesmo Senhor Jesus Cristo. Não é o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, não é? E a todas as igrejas que confessam o nome do Senhor, o Senhor deles e nosso. Senhor deles e nosso. Na perigosa época de Acabe, então, o Senhor disse a Elias: olha, você não é o único, não. Você não está sozinho, não, meu irmão. Você está imaginando que você está sozinho? Você não está. Há muitos neste mundo que você não conhece, que amam o Senhor de verdade e que se reúnem como um povo. Essa é a realidade. Ainda que você não tenha acesso a eles, mas o Senhor tem. Não é? Então, chama a atenção que esta igreja, espalhada pelo mundo inteiro, é caracterizada não somente como a totalidade, a soma de todos os fiéis, mas como a congregação e a assembleia dos fiéis. Por que nós damos a ênfase nisso? Congregação e assembleia, e não a totalidade dos fiéis. Porque nós podemos, então, pensando na totalidade, na soma, imaginar que cada indivíduo é igreja ou faz parte da igreja, independente de sua atitude com relação a se congregar. Então, o indivíduo pode dizer bem assim: se é a totalidade de todos os crentes, então qualquer um, em qualquer parte do mundo, que não se reúna também, pode ser considerado como igreja de Cristo. É justamente poder quebrar esse pensamento, que não é bíblico, que o catecismo diz, não a totalidade, mas, na verdade, a congregação e a assembleia de todos os fiéis. Para deixar claro, não é? Deixar claro. Ou seja, a igreja é um rebanho, não é? Que tem o Cristo como sendo o seu supremo pastor e em um corpo, não é? Do qual ele é o cabeça, não é? Que está integrada e unida de coração e vontade no mesmo Espírito e pelo poder da fé. Agora, vem a pergunta prática. Será que faz muita diferença realmente dizer, não é? Se a Igreja Universal é totalidade de todos os crentes ou ela é congregação e assembleia dos crentes? Será que tem muita diferença nessas colocações aqui? Muitas vezes se diz que não é importante, não é? De que igreja você faz parte. Quantas vezes você não já ouviu alguém dizendo bem assim: olha, eu vou onde tem a palavra de Deus. Né? Mas não é a igreja, não é a religião. Ou como aquele velho pensamento, né? Eu não sou da católica, eu não sou da evangélica, eu sou de todas. Não é? Então, para muitas pessoas, não é importante a qual igreja você pertence. Se você fala bem assim: você é um cristão? Sou. Você frequenta a igreja? Frequento. Qual? Isso importa? Mas é claro que importa. É claro que importa. E se você estiver se reunindo numa comunidade que não é nem um pouco fiel? Dá para pensar nisso? Será que essas pessoas que estão se reunindo em comunidades que não são nem um pouquinho fiéis, elas são membros do corpo de Cristo? Elas são ligadas à igreja verdadeira? A única igreja de Cristo? Porque, poxa, uma igreja verdadeira, nós vamos aprender isso aí no decorrer dessas aulas, agora começou a falar sobre igreja, não é?
Vamos aprender que uma igreja verdadeira tem marcas, há sinais, há evidências da sua fidelidade, de que ela é verdadeira. E você nota que muitas comunidades que se chamam de cristãs e até evangélicas não têm um pingo de fidelidade. Então, importa sim. Onde você está se reunindo? Em qualquer um aí. O que importa é que eu estou indo para a igreja. Não, meu filho, não é muito bem assim, não. Tem que pensar muito bem em qual comunidade você está congregando, não é? Se ali há a pregação do evangelho fiel, se há a exortação, se há a disciplina, se há a aplicação correta dos sacramentos. Por quê? Porque há um só evangelho, não é? Isso seria, então, aquele assunto, não é, tão importante para que cada pessoa pudesse compreender, não é? E realmente abraçar uma igreja pensando em sua fidelidade. E não somente naquela coisa de que o que importa é que eu pertenço a um grupo. Não é esse o ponto, não é? Por isso, irmãos, há uma forte tensão entre amar o Supremo Pastor e ficar afastado do rebanho do mesmo pastor. Então, eu tenho que discernir, eu tenho que pedir ao Deus discernimento. Senhor, aonde há uma comunidade fiel, porque se ela for fiel, eu sei que ela é tua. Mas se ela não for fiel, se ali não há pregação do Evangelho, se aí não há o combate contra o pecado, se não há a exortação da tua palavra, não é? Então, como é que eu posso entender que aquela comunidade é uma manifestação, é uma igreja local que manifesta a tua igreja verdadeira? Não é? Como é que eu posso entender que aquele é o teu rebanho? Simplesmente pela palavra, pela fidelidade dessa igreja. É impossível dizer espontaneamente sim ao pastor e querer ser alimentado e protegido por sua mão e ao mesmo tempo dizer não ao rebanho daquele pastor. É o caso de quem diz: eu discordo da comunidade a qual eu pertenço. Eu digo, a doutrina verdadeira não está aqui. E eu pergunto, o que você está fazendo aí então? Como é que você pode dizer bem assim, eu amo o Supremo Pastor e você se afasta do rebanho dele por suas preferências? Ah, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo outro. Não, irmãos, se há amor pelo verdadeiro pastor, pelo Supremo Pastor, nós vamos querer nos reunir ao seu rebanho, como ovelha dele, não é? Essa é a grande realidade. Então é dever nosso, e iremos aprender na próxima aula, no artigo 28, sobre o dever de juntar-se à igreja. E aprenderemos que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de se apartar da igreja. Se as pessoas insistirem nisso, de se apartarem da igreja, elas vão, no final de tudo, serem julgadas duramente pelo Supremo Pastor, porque ninguém tem esse direito. A igreja, então, é justamente esse povo de Deus. No último artigo, na última parte, então, do artigo, desde o princípio do mundo até o fim, é o que nós confessamos, que essa igreja existe, né? Desde o princípio do mundo até o fim. A Igreja Universal está caminhando neste mundo normal e realmente há séculos. Ela existe desde o princípio do mundo, ou seja, a partir da queda do homem. Agora sim, nós vamos prestar atenção nisso aqui. Quando nós falamos da igreja, sobre o seu tempo, a sua existência, ela está aqui desde quando Adão caiu. Entende? Ela não está limitada à era cristã. Ela é muito maior do que isso. Desde quando Adão caiu, o Evangelho lhe foi pregado. Entende? A promessa sobre o Filho de Deus lhe foi pregada, lhe foi ensinada. Logo, irmãos, desde aquele tempo, quando já naquela primeira família a verdade foi ensinada, eles puderam então, pela fé, em obediência a Deus, oferecer a Deus sacrifício e adorá-lo, estava sendo manifestada de maneira bastante clara a igreja do Senhor. Não é? E já ali, naquela família inicial, com aqueles membros, poucos membros, não é? Apenas 4 membros, não é? Adão, Eva, Caim e Abel, seus filhos. Já ali ficava bastante claro a diferença, a distinção da igreja invisível da igreja visível. Por quê? Porque você vê que eram filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, eram uma mesma família, aprenderam as mesmas coisas, porém um não quis obedecer aquilo que o pai lhe ensinou. Era filho de Adão,
porém desobediente, na verdade, um filho da serpente, e Abel é que era realmente filho de Deus nesse sentido, não é? Ou seja, membro da igreja. Já no início, então, na queda, nós vemos ali o início, não é? A origem da igreja. E ela, então, sempre existirá. Cremos e confessamos isto. Aqui no artigo 27 não se faz um prognóstico, mas fala-se com base na Escritura que diz que Cristo é um Rei eterno. Em relação a outros textos, como por exemplo, 2 Samuel 7,16, em relação a Lucas 1, 32 a 33 e Apocalipse 22, 16, mostra Jesus Cristo como sendo um Rei eterno. Um Rei eterno sempre tem súditos, por isso era impossível, veja, porque Cristo é o Rei eterno, é impossível, entendam isso, impossível eliminar a igreja. Impossível. Por mais que o mundo tente, o mundo não poderá eliminar a igreja. Eles já tentaram muitas vezes, não é? Pena que não aprendem. Continuam tentando nos abafar, nos esconder e, quando podem, com o poder de Estado, às vezes, até nos matar. Mas o fato é, não importa o que eles façam contra a igreja, eles não podem eliminar a igreja. É impossível. Vejam a confissão, observem a confissão. Nós confessamos que é impossível que o mundo elimine a igreja. É impossível. Porque a igreja não está fundamentada em si mesma. A igreja não depende de si mesma. Não, ela está fundamentada em Cristo. Porque Cristo é o pastor, o supremo pastor, porque Ele é um Rei eterno, que não vai ficar sem súditos, Ele manterá essa igreja para sempre. Esse é o fato. E foi assim que nós atravessamos geração após geração, desde quando Adão caiu, passando por todas as famílias pactuais, ao desenvolvimento do povo de Deus, mesmo na escravidão, no Egito, na Babilônia, por tantos séculos, gerações, passando pelo tempo onde Cristo veio aqui nessa terra, pela era apostólica, desde o começo do mundo, a igreja se manifesta neste mundo e ninguém foi capaz de eliminá-la. E nem será. É impossível eliminar a igreja de Deus, essa igreja que é una, ou seja, é única, só há uma igreja do Senhor, a igreja de Cristo, e ela é católica e apostólica, não romana. Católica e apostólica. Essa é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu concluo, meus irmãos. Concluo e deixo já avisado que na próxima semana estaremos estudando justamente sobre o dever de juntar-se à igreja. Espero que Deus use essa lição do artigo 28 para exortar, não é, a muitos crentes e puxar na orelha de muitos irmãos. Nós precisamos, às vezes, de levar uns petelecos e umas cajadadas boas, né? Um croque na cabeça. Acorda, miserável! Não está vendo que você está errando, né? Porque realmente o assunto é peculiar e muito importante. Eu quero, então, encerrar